Verdade, Beto. Não, é lamentável mesmo. Só para reforçar, né? Eu também gosto muito de Piracicaba, Beto. Costumo ir com frequência lá, né? Assim, pelo menos algumas vezes por ano. Inclusive neste último sábado, Beto. Minha esposa em férias, né? Minha filha também. E nós fomos lá na Rua do Porto comer um peixinho, né? É uma tradição que a gente tem, pelo menos umas duas, três vezes por ano a gente gosta de fazer esse passeio. E eu estive lá no último sábado, né? Passei ali por Piracicaba. No Mercadão já faz alguns anos que eu não vou, mas já frequentei também, Beto. Realmente, como você falou, é um local assim maravilhoso, né? Tem muitas coisas ali, além dos pastéis, né, Beto? Tão chamativos, né? Tão atrativos. Tem muitas outras coisas. É realmente um local muito interessante e foi inaugurado, né, Beto, em 1888, né? Um patrimônio mesmo, uma coisa assim maravilhosa e aqui agora, né, sofre a mesma coisa que nós aqui em Limeira sofremos aí há cerca de 5 anos, né, Beto? E aqui em Limeira, no local ali, a prefeitura, no período aí do Mário Botion, acabou fazendo aquelas obras anti-enchente, né, Beto? Ampliando ali aqueles bolsões ali para que as águas, né, das enchentes fiquem por ali. No entanto, a parte mesmo, né, da obra para retomada do Mercadão, até hoje não aconteceu, né, Beto? Então ficou aí realmente apenas o nosso Mercadão na saudade, né? Os comerciantes, a prefeitura disse na época que faria toda a infraestrutura, né, deixaria tudo meio pronto para que os comerciantes, né, tivessem ali alguma atuação, né, e se unissem para fazer aí a obra do novo prédio. Mas até o momento isso não aconteceu, né, Beto? E pelo jeito dificilmente vai acabar. Nós O, temos de volta aí o Mercadão, né, Beto? Zé, então, é uma coisa curiosa, né? Eu passo regularmente por lá, quando eu vou dar uma olhadinha na nossa antiga oficina, e da frente da antiga oficina, lá na rua 7 de Setembro, é possível ver trabalhadores que estão no alto do mercado aqui de Limeira. Eles estão fazendo, que você lembra, as indústrias antigas, né, as fábricas antigas, tinham um tipo de construção que fazia uma espécie de triângulo, né, no teto, assim, na cobertura. Erguia uma parede, depois descia outra, erguia uma parede, depois descia outra, enfim. Isso está acontecendo aqui no Mercadão, mas não há nenhuma Ah, tá. publicidade sobre isso. Se não há nenhuma publicidade sobre isso, talvez não seja obra da prefeitura, porque se fosse da Sim. prefeitura, alguém deveria estar falando sobre isso para levar vantagem. Então, está muito enrolada essa situação do Mercadão, que leva a crer que deve ter algum fundo, alguma coisa que foi feita com os proprietários dos boxes, né, que seriam, em tese particulares. Sim, sim. Aliás, daqui a pouco eu vou até falar com o Cláudio um pouco mais sobre isso, que ele sabe um Sim, pouco sim. dessa história. O Cláudio sabe um pouco mais dessa história, né? Ele Mas conhece pessoas que estão ligadas aos donos de boxes, né, Beto? Exato, exato. Mas o fato é que esses dias mesmo nós estávamos falando de circo, né? Que nós somos sobreviventes, né? Da falta de segurança, né? Que sempre habitou o ambiente circense. E agora a gente vê lá o Mercadão, é claro que é uma fatalidade, é claro que tudo pode ter acontecido, fiação, alguém que esqueceu, né, alguma coisa ali que explodiu, sei lá. Aqui em Limeira fala-se que foi um botijão de gás que teria explodido, não se sabe até hoje a causa verdadeira do incêndio. Mas o fato é que segurança, manutenção e segurança impõem custos. Então, claro que para um bacana que cheio de dinheiro, esse custo aí é irrisório, mas para os comerciantes de mercados é um custo quase que proibitivo. Por isso que o poder público deve sempre ficar atento, não só a mercados, mas lugares onde haja um grande fluxo de pessoas, né, principalmente populares, e dar uma olhada nisso aí, fiscalizar e, na medida do possível, que seja permitido por lei, auxiliar também nessa manutenção, viu, Zé? Porque senão Sim, é verdade. esses lugares são bombas relógio, né? É verdade, Beto. E a gente fica pensando, né, inclusive no prédio onde hoje é o Paço Municipal, né? Tomara que tenham sido feitas troca de fiações, né, Beto? Porque é um prédio muito antigo, né? Então, deixaria o local muito perigoso, né? Porque ali, além de trabalharem milhares de pessoas, né?
E também a frequência de pessoas ali é grande para resolver problemas aí em relação a departamento tributário, existe até uma agência bancária, ou seja, é um local de bastante movimento, né? E é um prédio que bem antigo, né, Beto? E espero que a fiação elétrica pelo menos tenha passado e continue passando por manutenções frequentes aí, né, Beto? Porque a gente sabe que a parte elétrica realmente assim, pode apresentar problemas. Em relação ao Mercadão, Beto, lá de Piracicaba, eu, né, estava acompanhando algumas matérias hoje pela manhã e a última grande reforma que aconteceu lá, Beto, foi em 2011, né? Então, aí, é, 15 anos atrás, praticamente, né, Beto? Então, devem ter sido feitas aí muitas melhorias no prédio. No entanto, hoje em dia, né, a gente sabe que a grande maioria das pessoas aí leva carregadores, leva vários objetos aí ao trabalho e muito às vezes alguém acaba esquecendo ali na tomada, né, Beto? Tira o celular, leva embora e deixa ali o carregador na tomada. E a gente sabe, já viu casos em que esses componentes eletrônicos eles podem esquentar ali e acabar dando início a um foco de incêndio, né, Beto? Então, pode ter acontecido isso também. Então, agora somente a perícia, né, que vai poder apontar se é que vai conseguir também, né, Beto? Porque uma grande parte aí desse mercadão lá de Piracicaba foi destruída pela chama. As imagens são impressionantes, né, Zé? As imagens são Então, impressionantes. Realmente o fogo consumiu quase inteiro, né? Dá para a gente imaginar, porque os relatos pelas emissoras de rádio agora de manhã davam conta de parte do Mercadão, mas não é parte não, acho que consumiu quase o prédio inteiro, viu, Zé? Sei lá. eu estava acompanhando o repórter lá de Piracicaba, Beto, entrando ao vivo na CBN agora há pouco, né, o Dijan Dal Santo, e ele estava dizendo que foi parte, mas eu fico pensando também, né, Beto, essa outra parte que não pegou fogo, por exemplo, com certeza houve danos estruturais, né, Beto? Porque a intensidade do fogo ali, a estrutura toda ficou muito quente, né? E com isso vai abalar as paredes e tudo mais. Eu acho que dificilmente pode ter aproveitado aí um Essa foto, local. ô Zé, essa foto aí Oi, é impressionante, né? É uma foto aérea, sim, mas olha, isso. o fogo comendo solto lá dentro, e você vê a limpeza da calçada, não tem uma fagulha na calçada, que foto impressionante. Não tem nada, não Sim, tem nenhum dano na eu calçada vi, e na parte externa, né? eu vi também, Beto, um radialista publicou, né, de um prédio de uma altura assim, um pouco maior do que essa que a gente está vendo, as imagens do fogo consumindo, né, todo o local ali por volta das 3 horas da manhã, Beto. Imagens impressionantes também, né, que eu acabei vendo nas redes sociais aí, foi publicado aí no perfil de um conhecido político e radialista de Piracicaba, atuou aqui em Limeira também, e a gente percebe, né, que foi realmente, Beto, algo assim muito grande, né, o incêndio que vai, com certeza, não possibilitar o retorno das atividades lá por muito tempo, viu? Acho que todo o prédio aí vai ter que ser refeito, porque a destruição foi total.